continua sempre a mesma. Então eu vou falar para você sobre 4 leis naturais. A primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade total de energia no universo continua sempre a mesma. E a energia não pode ser mudada, a energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada. Repito, a quantidade total de energia no universo continua sendo sempre a mesma e a energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada. O que a evolução diz? Que a energia está evoluindo, que o universo está em expansão. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, já de cara a teoria da evolução tinha que ser rechaçada, porque o universo não está evoluindo, a energia continua sendo sempre a mesma, a energia não muda, a energia muda, mas ela não pode ser criada nem destruída, a energia não está aumentando, a energia não está evoluindo, a energia não está expandindo. O que diz a criação? Deus criou todas as coisas completas e acabadas. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, criação pode acontecer, evolução nunca. Segunda lei que eu vou falar para vocês, a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: a quantidade total de energia no universo continua sendo sempre a mesma, porém, alguma energia sempre se torna indisponível para uso futuro. Por isso, preste atenção nessa frase: o universo caminha de níveis organizados para desorganizados e complexos para simples. Vou repetir, para você entender. A quantidade total de energia no universo continua sempre a mesma, porém, alguma energia sempre se torna indisponível para uso futuro. Por isso, o universo caminha de níveis complexos para simples e de níveis organizados para desorganizados. Como funciona isso? Deixa eu explicar para você ter uma ideia de que funciona. A planta, ela se alimenta retirando energia do Sol e da atmosfera num processo que se chama fotossíntese. Ela está com a energia que veio da atmosfera. Veio um gafanhoto, come a planta. A energia que estava na planta passa para o gafanhoto. Veio um passarinho, come o gafanhoto. A energia que estava no gafanhoto passa para o passarinho. Veio o gato, come o passarinho. A energia que estava no passarinho come para o gato. Veio o lobo, come o gato. A energia que estava no gato vai para o lobo. O lobo morre. A energia volta para o solo e para a atmosfera. Ou seja, é um ciclo. Ok? A energia continua sendo sempre a mesma. Porém, alguma energia sempre se torna indisponível para uso futuro. Por quê? Porque depois que o ciclo passa tantas vezes, vai chegar um momento que a energia ela se torna indisponível. A energia está lá, é a mesma, mas ela não serve para uso no futuro. E por isso, o universo caminha de níveis organizados para desorganizados e de níveis complexos para simples. O que a evolução fala? Que o universo caminha de níveis desorganizados para organizados e de simples para complexos. De acordo com a teoria da evolução, o mundo está cada vez ficando melhor. A bactéria se transformou num sapo, sei lá o que, se transformou, está cada vez ficando mais complexo, até chegar no homem. Da pedra, chegamos no homem. Está ficando cada vez mais complexo. É uma teoria que vai direto contra a segunda lei da termodinâmica, anda na contramão do sistema. Está completamente errado. O que a palavra de Deus diz? Deus criou todas as coisas completas e acabadas. Quando entrou o pecado, começou a desorganização. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a ciência, criação pode ter acontecido, evolução jamais. Terceira lei que eu vou falar para você essa noite é a lei da causa e do efeito. A lei da causa e do efeito diz que nenhum efeito pode ser qualitativamente melhor, nem quantitativamente maior do que a causa. A causa sempre será qualitativamente melhor e quantitativamente maior do que o efeito. Explico. Se eu venho aqui e dou um tapa no pedestal, qual é o efeito que vai acontecer? O pedestal cai no chão. Por quê? A força do meu tapa
é maior e melhor do que o efeito, que é o microfone cair no chão. Se eu for lá na rua, der um tapa no poste, eu vou ficar com a mão doendo. Por quê? O poste é maior, é mais forte do que o tapa que eu dei. Então o efeito é sempre menor do que a causa, sempre. O que é que a evolução diz? A matéria inanimada causa se transformou em bactéria, efeito. O efeito é maior do que a causa. Isso não tem como acontecer. O que a palavra de Deus diz? Que um Deus vivo, todo-poderoso, é o Criador dos céus e da terra e criou os homens. Na criação, nosso Deus, a causa é maior do que o efeito. De acordo com a Bíblia e com a ciência, criação pode acontecer, evolução não. Quarta lei que eu vou falar para você, a lei da biogênese. Isso são leis provadas e aprovadas pelo método científico, elas são invariáveis e são universais. A lei existe e acabou, é a lei. Lei da biogênese, que diz que vida provém somente de vida. A lei da biogênese. O que a bioevolução fala? Que a matéria inanimada, uma pedra, se transformou em vida. Isso é impossível, de acordo com a lei da biogênese. O que a palavra de Deus diz? Que um Deus vivo criou vida na terra. A criação vai de acordo, junto, paralelo, passo a passo, com as leis naturais que regem o universo. Por quê? Porque foi Deus que as estabeleceu. De acordo com a ciência, de acordo com as leis científicas que nós encontramos, a evolução jamais poderia acontecer. Sabe que um cientista alemão chamado Marcel Schwarzberg, ele descobriu que a probabilidade da matéria inanimada se transformar em vida é de 1 em 10 elevado a 2 bilhões. 1 em 10 elevado a 2 bilhões. Poxa, então existe uma possibilidade, calma aí. Tem como? Vou explicar para você o que é isso. 1 em 10 elevado a 2 bilhões. Já ouviu falar que um raio não pode cair no mesmo lugar 2 vezes? Já ouviu essa história? Você sabia que é mais fácil um raio cair no mesmo lugar 3 vezes do que uma pessoa ganhar sozinha o prêmio máximo da loteria? Ganhar o prêmio máximo da loteria é muito difícil, tem que ser muita sorte. Porque a probabilidade de você jogar na loteria e ganhar o prêmio máximo é praticamente inexistente. É mais fácil uma pessoa, no seu tempo de vida, ganhar na loteria, o prêmio máximo da loteria, 1000 vezes do que a evolução ter acontecido. Você já ouviu falar de alguém que ganhou na loteria, né? Já viu em jornal e tal. Já ouviu falar de alguém que ganhou 2 vezes na loteria? Eu já vi em jornal. 3, 4, aí você já não vê mais. É mais fácil uma pessoa ganhar 1000 vezes na loteria, o prêmio máximo da loteria, do que a evolução ter acontecido. É impossível, não tem como. De acordo com o cientista, a evolução não tem como. Ele só botou um número lá, só para vou te dar um número aqui para vocês ficarem satisfeitos, mas é impossível. E como é que a evolução ocorre de acordo com os evolucionistas? A evolução ocorre de 2 maneiras, de acordo com os evolucionistas. Primeira grande maneira, através da mutação. Já viram os X-Men? São super-heróis, são mutantes, baseados na evolução. Eu gosto, eu vejo, mas tu tem que saber que aquilo é só balela. Porque a evolução não acontece. São personagens baseados na evolução, são mutantes. Só tem um problema, quando você começa a estudar sobre isso, a mutação, na verdade, quando ela ocorre, ela traz prejuízos ao organismo. Quando o organismo passa por uma mutação, o organismo ou morre ou não se reproduz. Mutação acontece no nosso dia. Sabe o que é uma mutação? Câncer. Uma mutação nos aléres. Câncer. Outra coisa, você de vez em quando acontece na natureza de nascer cobra com 2 cabeças. O sapo, na hora que ele se transforma de girino para sapo, ele vem com 6 patas. Acontece, isso é possível. Só que é uma falha genética. Mutação é uma falha genética. O organismo não está evoluindo, o organismo está regredindo, porque ele está com uma falha no seu código genético. E ele ou morre ou não se reproduz. Segunda grande maneira que a evolução ocorre, de acordo com os evolucionistas,
Segunda grande maneira, seleção natural. O que eles falam? Um grupo de girafas, por exemplo, veio uma época de fome, de seca na terra, aí um grupo de girafas já passou por aquele período de fome e de seca. A maioria das girafas morreram. As que sobreviveram, elas ficaram mais fortes e vão ter filhotes que sejam mais resistentes à fome e à seca. Realmente, isso acontece, sabia? Isso acontece no mundo natural. Isso se chama seleção natural. Só que tem um problema. Eles falam que isso é evolução. As girafas mudaram de espécie? Continuam girafas. E tem outro detalhe. Seleção natural nada mais é do que uma troca. Você ganha uma coisa e perde outra. Isso é comprovado no meio dos comerciantes que usam muito a seleção natural. Exemplo, os comerciantes de animais de estimação, eles criaram a raça do Toy Poodle, cachorrinho pequenininho. Eles pegaram 2 poodles, uma fêmea e uma... Começou muito, anos atrás. Os poodles bem pequenininhos que tiveram lá, vamos botar eles para cruzar e ter filhotes. Aí teve aquela cachorrada, né? Dos menorzinhos que nasceram, pegavam, botavam para cruzar, vamos botar mais filhotes. Aí menorzinho nasceu, eles sempre pegavam os menores para cruzar, para que eles queriam criar uma nova raça, um cachorrinho menor que se adaptasse a uma casa de família morar dentro da casa. Criaram um Toy Poodle. Conseguiram fazer um cachorrinho pequenininho. É uma nova espécie ou uma nova raça? Continua sendo cachorro. É só uma nova raça. Aí vem um problema. Conseguiram fazer isso com um cachorro. Conseguiram? Muito legal. Fizeram uma raça nova. Poxa, legal. Só que o Toy Poodle, ele é menos resistente à doença e morre, o tempo de vida dele é menor. Ele ganhou de um lado e perdeu de outro. Outra coisa. Já sabia que quando chega a época de Thanksgiving e de Natal, você vai no mercado, você vê peru de Natal, aqueles peruzão grandes, né? Sabia que anos atrás, há décadas atrás, eles não eram nem metade do que são hoje no mercado. Como que eles fizeram? Os comerciantes pegaram os perus que tinham peito maior, botaram para cruzar entre eles. Mesmo processo. Aí dos filhotes que nasceram, peito maior, para cruzar. E foram fazendo isso até que chegou a o ponto que é hoje no mercado. Só tem um detalhe. Do jeito que é hoje, os perus não conseguem cruzar de forma natural. É feito inseminação artificial. Evolui o organismo ou não evoluiu? Continua o peru, não evoluiu. A seleção natural é sempre uma troca. Você ganha de um lado, perde de outro. Seleção natural não é evolução. Evidências da evolução. O que os evolucionistas dizem ser evidência da evolução? Primeiro, eles dizem que o registro fóssil é evidência da evolução. Registro fóssil. Todo mundo sabe o que é fóssil, não sabe? Só que tem um problema. Outro problema. A história da evolução é cheia de buracos, cheia de falha. E o nego vai engolindo do jeito que vem. Registro fóssil não pode ser evidência para a evolução. Porque organismos em formas transicionais, fósseis de organismos em formas transicionais, nunca foram encontrados. Não há no registro fóssil organismo em forma transicional de bactéria para protozoário, nem de protozoário para metazoário, e entre os metazoários não existe forma transicional entre invertebrados e vertebrados. Não existe isso no registro fóssil. Eles já vieram algumas vezes, eu cheguei a aprender isso na escola, eles tiraram do livro. Eu peguei essa época ainda, hoje vocês não aprendem sobre isso não. Tenho certeza que nossos pais ali já ouviram falar sobre isso. Cheguei a aprender na escola sobre fósseis que foram encontrados que mostravam a transição do chimpanzé ou do gorila para o homem. Chegaram a botar isso em livro escolar. Como? Neandertal, acharam 4 fósseis. Sabe qual foi o final deles? Todos eles, vergonha no meio dos evolucionistas, gente presa, gente multada, gente expulsa do mundo científico, porque todos eles foram forjados. Todos. Não